Antes que conversamos, onde nós terminamos de manhã, eu preciso ver se vocês entendem uma coisa. Deus deu você livre arbítrio. Você pode proceder do jeito que você quer. Deus nunca vai te impedir. O que você deseja fazer, Deus não vai te impedir. Só que você precisa observar uma coisa. Todo procedimento leva a uma consequência. Se você faz como você quer, errado, praticando algo errado, nunca pede a Deus, oh Deus, faça que eu não faço isso. Ele não pode. Porque a responsabilidade é tua. Ele dá você a condição na sua alma de saber se está certo ou não está certo. Porque, claro que o amor de Deus para você é tão grande que Ele quer evitar que você faça coisas erradas que são para sua destruição. Pensa um pouco comigo de Eva, a mulher de Adão, que foi dado a ele para o ajudar, para ele não ficar só. Eva, passeando no jardim, já desfrutando de toda a provisão de Deus, deparou com um animal muito lindo. Esse animal lindo começou a atrair a sua atenção. Não sabemos por quantos dias ou meses, não sabemos. Só que aquele animal lindo, não serpente, um animal muito bonito, Deus não impediu a ela a ficar olhando para ele. Mas aquele animal bonito, lindo, exerceu uma atração para ela. De modo que, em determinado momento, o diabo começou a falar através daquele animal. E disse para ele, para ela, para Eva, Deus tem falado alguma coisa com você? Você precisa lembrar quem era o diabo, Satanás, que falou com ela. Ele foi criado como
um querubim dos mais dotados de formosura, de entendimento. Ele conhecia lá no céu, chamado Lúcifer, lá no céu, ele conheceu toda a verdade de Deus. Tudo que está aqui. E dotado de formosura, de sabedoria, de muita inteligência, de tudo o que Deus podia. Que Ele que dirigia todos os anjos em louvores a Deus. Em determinado momento, aquele homem, aquele querubim, anjo, disse na sua cabeça: por um pouco eu vou ser igualzinho a ele, Deus. Deus o lançou fora, naquele instante, do céu, para nunca mais poder voltar. Por quê? Porque todo o ser criado na eternidade não tem condição de arrependimento. O que ele faz é para sempre. Então, Deus o lançou fora do céu. E foi este diabo, Satanás. Por que é chamado Satanás e diabo? Satanás é chamado de diabo, porque a palavra diabo significa, observa, significa aquele que entra entre Deus, luz, e você. Você observa o que está acontecendo. Aqui tem luz, aqui tem trevas. Diabo significa aquele que separa da luz. Bom, então, quando lançado fora do céu, ele ficou com muita inveja de Adão e Eva no jardim do Éden. Então, ele tomou conta daquele animal lindo e começou a atrair a atenção de Eva, até que ele ficou tão empolgado com a formosura dele, que ele chegou o momento quando ele disse: agora. Eva, Deus falou alguma coisa com você? Ela respondeu sim. Ele falou conosco que não devemos comer de uma determinada árvore, do fruto daquela árvore, porque Deus disse para nós, ela sabia. Deus disse para nós que
no dia que come daquela árvore, nós vamos morrer. Morrer eternamente. Oh. Mas ele, que é muito mentiroso, disse: que conversa, Eva? Olha, o diabo falando para separar ela de Deus. Então, ele disse: não, morre nada. O problema é que Deus está dizendo assim, porque Deus está escondendo uma coisa de você. Porque se você comer do fruto da árvore de entendimento de bem e do mal, você vai ser, sabe de uma coisa? Você vai ser tão entendido quanto Deus. Oh. E aquela mentira tomou conta de Eva. E como ela era rebelde, como Bernardo, que Bernardo é a pessoa mais rebelde que você já viu no natural. Então ela foi levado pelo serpente, pelo diabo. Ela se aproximou da árvore. Pegou o fruto e comeu. Olha, ela comeu e para o resto da vida ficou em trevas. Porque morte é trevas. Separação de luz, da luz que é a vida de Deus. Não sei quanto tempo, mas, porque a Bíblia não diz, mas depois que ela tinha comido, ela chamou Adão, disse: Adão, sabe de uma coisa? Sabe daquela árvore que não se deve comer? Eu comi. Olha, veja. Ela ofereceu para Adão. Eu disse para vocês que tudo quanto você faz tem uma consequência. Mas essa consequência não somente opera em você, opera em sua família também. Porque você está dando exemplo do erro. Aquela serpente, ou seja, o diabo, não conversou com Adão. Mas quando Eva ofereceu o fruto para Adão, ele pegou o fruto da mão dela e comeu. Imediatamente que ele comeu, Deus chamou a ele na sua consciência. Ele disse: Eva, escuta,
Lá está a voz de Deus. Vamos esconder aqui. Os dois se esconderam, pensando que dessa forma podia se esconder da voz de Deus. Toda santa vez que você pensa errar, imediatamente Deus fala, está errado, não faz. Se você faz, você sofre. E daqui um pouquinho, a sua família também sofre. Depois, uma outra hora, eu vou falar disso. O que eu estou querendo dizer a você, toma uma firme decisão de que você vai ouvir o que Deus diz. Não precisa olhar, eu vou citar o verso. É Lucas, capítulo 18, capítulo 8, 18. Diz assim, não olhe agora, presta atenção. Jesus está ensinando. Vede, Jesus está dizendo, vede como ouvis a minha voz. Porque aquele que tem obediência lhe dará mais. Mas aquele que não tem obediência perderá o que ele imaginava que tem. O que ele imaginar que tem é vida. Mas toda vez que você deixa de ouvir Deus, você perde a vida. Ou seja, Satanás, você abre a condição para Satanás destruir você. Eu não vim para falar isso, mas eu espero que vocês entendem. E você pode orar e pedir, oh Deus, não deixe que eu faça isso. Adianta. Porque você quer fazer? Deus nunca vai impedir o seu desejo. Ele nunca vai contra o livre-arbítrio que Ele te deu. O que tu desejas fazer. Eu comecei aqui no domingo, dizendo para você, há duas mentes, duas formas de pensar. Mente para a vida e mente para a morte. Escolhe a vida. Pai, ajuda-nos para que possamos sempre ouvir a Tua voz, aceitar a Tua verdade, para que Tu canceles a mentira do diabo em nossa cabeça. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Agora, Gênesis capítulo 11, onde eu terminei de manhã. Verso 31, eu vou ler de novo. Gênesis 11, 31. Esse verso aconteceu depois que Deus tinha falado na consciência de Abraão. Porque naquela cidade
Ur de Caldeus. Eu já vi muito essas coisas de Ur lá no museu em Londres. Como é que era idólatra? Eles adoravam o sol, adoravam a lua, faziam sacrifícios para a lua e para o sol. E então essa foi a situação de Abraão. Mas numa noite qualquer, quando ele estava adorando as estrelas, de repente Deus falou com ele: Abraão, um homem idólatra, você quer me conhecer? Porque eu fiz as estrelas para você. Porque as estrelas são feitas para nós, para o nosso bem-estar aqui na terra. Eu disse: oh Deus, eu queria te conhecer. Que tu fizeste as estrelas. Eu quero conhecer aquele que fez as estrelas. Então Deus disse para ele com muito amor: então sai desse lugar. Vem comigo. Deus disse: vem comigo. E eu vou te levar para uma terra que você não conhece. E eu vou te abençoar. Eu vou fazer tudo para você. Só basta largar a sua família. Sai da sua parentela. Sai do seu pessoal. Sai desse lugar. E confia em mim. Porque eu vou te mostrar o lugar que eu tenho para você. Quando você teve um interesse, uma necessidade do Evangelho, foi Deus dizendo a você: sabe de uma coisa? Eu quero que você me conheça. E o que você fez? Foi para a igreja. E foi fazendo tudo o que eles falavam na igreja. Mas a fome de conhecer a Deus somente aumentava. Você faz tudo. Eu fiz tudo o que eles falavam. Mas eu vi que aquilo não me satisfez aqui dentro. Porque a única coisa que satisfaz é conhecer o Deus que fez as estrelas. O Deus que fez você. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Oh! Será que eu fui um pouco enganado, Bernardo? Não foi pouco, não foi muito. Sabe por quê? Porque você imaginava que para conhecer a Deus, você tinha que escutar Bernardo. Negativo. O que você precisa é escutar o Deus que te ama, que te fez, aquele que fala no seu íntimo. Você não tem que ir para lugar nenhum. Porque o Canaã, o lugar que Deus tem para você, é lá onde você está. Não tem que ir para canto nenhum. Lá em sua casa, lá no seu quarto. Jesus disse: quando tu queres conversar comigo, fecha a tua porta. Fica sozinho comigo. Pode conversar comigo
do jeito que quiser. Porque eu estarei lá no seu quarto, fechado a porta. Porque Deus é Deus pessoal. Bom, então Deus falou com Abraão. Mas Abraão não escutou direito. Pai, ajuda-nos para que possamos ouvir-te direito em nosso íntimo e não consultar com ninguém. Mas que possamos desenvolver um relacionamento muito íntimo contigo, em nome de Jesus. Verso 31 de Gênesis 11. Quando Adão conversou com o que ele ouviu de Deus, o pai dele ficou tão encantado que ele disse, para Canaã, Abraão? O que é Canaã? É o lugar que Deus me mostra. Ele disse que Ele me mostrará. Para saber o que é Canaã, você tem que chegar lá. Não é uma coisa imaginária. É uma coisa real dentro de você. De íntima comunhão com Deus. E quando o pai dele ouviu falar disso, ele disse, sabe de uma coisa? Vamos lá, né, Abraão? Vamos lá. Vamos lá onde? Para Canaã. Só tem uma coisa. Vê, 31. Tomou terra a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, da cidade idólatra, para ir à terra de Canaã. E foram até Harã, onde ficaram. Por que ficaram em Harã? Porque eles não sabiam o que é Canaã. Eles foram viajando. De vez em quando Tera falou com Abraão. Abraão, é esse Canaã? Abraão disse, acho que não, pai. Então vamos continuar viajando. E viajando lá para a Turquia. Lá, muitos quilômetros fora de Canaã. Porque se você depender de qualquer um, mesmo que seja uma pessoa da sua estima, da sua confiança, a razão, Deus tinha dito a Abraão, eu te mostrarei quando é Canaã. E sendo que viajaram dia após dia, mês após mês, e Deus não disse para aqui, eles foram até que não aguentaram mais. Chegaram a Harã e ficaram atolados na desobediência.
E lá ficaram até que o velho Tera, pai de Abraão, morreu. Agora vira a folha para capítulo 12, verso 1. Porque Deus nunca esquece o que Ele diz da verdade. Mesmo que você erra, Ele continua com muita paciência. Diz, não é assim não, Bernardo. Não é assim não. Abraão descobriu que Deus não esquece da verdade que Ele diz. E depois que o pai dele morreu, naquele lugar muito longe de Canaã, Deus voltou para ele no capítulo 12 de Gênesis e diz assim, no seu íntimo, na sua consciência, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Foi isso que Deus tinha falado com Abraão, quando ele foi compartilhar com o pai dele. E o pai dele foi tão ansioso a embarcar na bênção de Deus, que ele não tinha honestidade de dizer, mas filho, Deus disse para você sair da nossa casa, nos deixar aqui e ir só com Ele. Oh. Mas depois que o pai morreu, Deus voltou a falar com Abraão de novo. Abraão, o que eu falei lá na Ur de Caldeus, naquela cidade idólatra, foi isso. Disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Oh. Mas verso 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão, o que eu mais quero para você é que tu sejas uma bênção. O que Deus quer para você é que tu sejas uma bênção. Mas na idolatria dos seus pais é impossível. Do seu jeito é impossível. Porque quem te abençoe é Ele que faz de você uma bênção. Observe o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Abraão não entendeu nada. Mas Deus estava prometendo a ele
que ia mandar Jesus para abençoar todos os povos da terra. Foi uma profecia. Então, verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos, quando saiu da terra, do lugar, Arã, onde o pai tinha deixado ele. Para quê? Porque agora Deus podia levá-lo para Canaã, onde ele seria abençoado. De todas as pessoas que entravam em contato com ele, na intimidade, seriam abençoados. Isso é o que Deus quer para você. Não é para você falar. Não precisa falar. O fato de você viver em Deus abençoe todos. Sem você fazer nada. Porque a vida é o que Deus faz. Eu falei com vocês ontem, não, hoje de manhã. Observa, presta bem atenção. É impossível conhecer a Deus na mente. É impossível conhecer a Deus na alma. Na alma, você conhece a verdade de Deus. Mas você não conhece Deus na alma. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Ele não pode viver a verdade na sua alma. Ele não pode viver a verdade nos seus pensamentos. O único lugar, condição em que ele pode viver é no seu espírito. Por isto que Paulo, eu li hoje de manhã, Paulo disse, o mistério que foi escondido dos homens por séculos e gerações, agora é revelado aos seus santos, que é Cristo. Cristo Jesus ressuscitado, habitando em seu espírito e vivendo toda a verdade. Eu levei muito tempo para chegar a entender isso. Porque eu não tinha ninguém que me ensinasse. A melhor coisa que aconteceu comigo foi me tirar da América do Norte e da Inglaterra para aqui, onde eu não tinha ninguém. Eu não podia consultar com ninguém. Eu tinha que ouvir Deus mesmo. E Ele me ensinou, Bernardo, eu vou tomar conta de você. Eu coloco Cristo Jesus no seu espírito. E Ele vive em você tudo que Ele fez para você no Evangelho. Por isto, abre Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 10.
Um pequeno verso, mas muitíssimo importante. Aliás, vamos ler o verso primeiro. Hebreus 4:1. Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Entrar em tudo o que Cristo Jesus fez no Evangelho. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas do Evangelho, como se deu com Israel. Mas a palavra que Israel ouviu não lhes aproveitou em nada, visto que não ter sido por eles acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Presta atenção. É simplesmente fora de entendimento de ter aqueles 4 milhões de homens, não contando crianças, não contando mulheres, que eram escravos no Egito. Numa noite só, Deus os tirou da escravidão do Egito, com o objetivo de colocá-los na Canaã, a terra que ele tinha preparado. Observe. Quando Deus fez Adão, ele colocou Adão no jardim do Éden, onde tudo já era preparado. Ele não precisava fazer nada. Nada. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, era para levá-los para Canaã, que Deus já tinha preparado para eles. Em 3 dias, eles podiam estar lá. Porém, entre Egito e Canaã, tinha um mar, chamado Mar Vermelho. E foram andando, saindo do Egito, e chegaram na praia do Mar Vermelho. E alguns olharam para trás e viu uma fumaça de pó. O exército do Egito estava chegando para voltá-los para o Egito. Então eles clamaram: "Oh, Moisés, por que nos trouxe para esse lugar, Moisés?" Começaram a queixar, porque eles não conheciam Deus. Então Deus disse: Deus, ouve o que o povo está fazendo.
Estão reclamando. Deus diz, reclamando? Por causa do Mar Vermelho, Deus. Porque não pode passar lá. Deus disse, pode sim. Mas é o mar. Pode sim. Abraão, Moisés, estende a tua mão. E Moisés, obediente a Deus, estendeu a mão. E veio um vento de noite tão forte que de manhã, quando eles acordaram, tinha uma passagem pelo mar. De um lado tinha um muro de água. E de outro lado tinha um outro muro de água. Mas a passagem estava certinho. Eles disseram, vamos lá, vamos lá. Correram 4 milhões de homens, sem contar as mulheres e os filhos. Passaram em seco pelo Mar Vermelho, entre duas muralhas de água. Mas o exército do Egito já estava chegando. E alguém viu que aqueles hebreus já estavam saindo lá. Então eles disseram, então vamos atrás deles. E entraram o exército do Egito atrás deles. Mas a areia seco não deu para os carros deles. E as rodas começaram a afundar na areia. E em determinado momento, as muralhas de água voltaram. De manhã, no outro dia, Miriam, a irmã de Moisés, falou com as mulheres, que a mulher é muito mais esperta que o homem. Vamos ler. Olha os egípcios boiando na água morta. Estão aí, na praia do Mar Vermelho, mortinhos. Eles começaram a fazer um cântico. Ela dirigindo. E cantaram a vitória. Mas, por que eu estou falando isso para você? Deus os livrou da escravidão do Egito. Para evitar que eles voltassem de novo, ele abriu o Mar Vermelho. Só uma vez. Nunca mais ele abriu o mar para eles voltar para a escravidão. Agora, eles estavam no lado daquele lugar, terra, chamado Canaã, que Deus tinha preparado para eles. Ô Bernardo, você não está falando de Abraão? Não, nesse momento eu estou falando dos hebreus. Por quê? Porque eu quero que você veja que quando Deus chamou Abraão, ele disse, é eu que levo você para Canaã. Então, quando o pai dele morreu, Deus falou novamente,
Eu não vou te deixar enganado. Começa a viajar para o sul. E quando chegar em Canaã, que eu prometi a você, eu mostrarei você. De forma que Deus sempre faz o que Ele fala. E chegou o momento quando Deus disse para ele: Abraão, esta é Canaã. E Adão então armou a sua tenda e falou com Sara: já chegamos, querida. Oh, lembra que ele não era menino, não. Ele tinha 75 anos já, quando ele começou a viajar. Então ele armou a tenda, porque ficou tão contente que já tinha chegado. Mas Deus falou com ele novamente. Disse: Abraão, eu trouxe você para aqui, sim. Mas você não tem noção, você não tem ideia da grandeza que eu preparei para você. Arranca as coisas da sua tenda e começa a viajar. Porque todo lugar onde pisar a sola do seu pé é teu. É teu. Por isso que quando você começa a obedecer a Deus, não fique contente com pouca coisa, não. Louve e agradece a Deus, porque louvando e agradecendo a Deus, você está pisando pela fé no que Deus tem dado a você. Quando Deus me tirou da morte, do câncer, eu não fiquei contente com só aquilo. Só aquilo. Não. Deus começou a abrir toda a minha fé. Até o ponto de que circunstância nenhuma me afeta mais. Porque a minha vida não é de fora. Não é o que eu sinto. É o que Deus vive no meu espírito. Agora, por causa do tempo, vai para Hebreus. Ah, não, eu não vi isso ainda. Você está em Hebreus 4. Espera aí, deixa eu terminar. Em Hebreus 4, eu li uns 2 versículos. Mas vai para agora para o verso 10. Porque Israel não entrou em Canaã por causa da falta de fé. Mas verso 10 diz assim: aquele, você, qualquer um, aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Você sabe que Deus não pode fazer mais nada para você. Ele já fez tudo para você. Tudo, tudo, tudo. Muito mais do que você imagina. Ele já fez. Ele não pode fazer mais. Sabe por quê? Porque ele já entrou no céu por você. E lá no céu, ele intercede por você.
Por que ele intercede para você? Porque o diabo, aquele que entra entre Deus e você, é chamado acusador dos irmãos. E o diabo está sempre procurando dizer: Deus, Bernardo está errado. Ele acusa você diante de Deus que você está procedendo errado. Sabe o que Jesus faz para interceder para você? Ele levanta. Em Apocalipse, João viu em duas explicações, ele viu Jesus como um cordeiro morto assentado. Mas em outro capítulo, ele diz que ele viu o Cordeiro de Deus em pé. Por que em pé? Porque quando Satanás acusa você perante Deus, Jesus levanta e faz isso. Por que ele levanta as mãos? Porque tem as marcas dos cravos que prenderam ele na cruz. E isto fala tudo. Não precisa explicação. Jesus levanta as mãos e o diabo dá fora. Por isso, você pode entrar no descanso de Deus pela fé, sabendo que o Cristo em vós está sempre cuidando, desenvolvendo vida. Mesmo que Satanás te acusa, Jesus está lá no céu, intercedendo para você. Mas vai agora, por causa do tempo, para Hebreus capítulo 11. Eu precisava de tanto tempo com vocês, porque eu queria falar tanta coisa e o tempo não dá. Mas eu prometi mostrar a você, na prática, como você passa dos pensamentos da cabeça, que são errados, através da voz de Deus na sua alma, como ele fez com Abraão depois da morte do pai. E o que, quando você aceita o que Deus diz na sua alma, o que acontece? Ver agora o que acontece. Hebreus 11, eu não sei qual é o verso ainda, só vou te mostrar. Verso 15. Não, verso 9. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O irmão Bernardo, eu estou vendo. Eu sei. Mas você precisa saber que tudo é pela fé. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Mas Deus não disse que ia
dar aquela terra de Canaã para ele. Sim, era dele. Só que as bênçãos de Deus naquela terra eram tão grandes que começou a ter um entendimento de vida além, no seu espírito. Assim, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros dele, com ele, da mesma promessa. Por quê? Porque ele não construiu uma casa lá. Porque ele não construiu uma cidade para ele. Uma casa para ele, uma casa para Isaac, uma casa para Abraão. Como você faz? Oh, irmão Bernardo, eu tenho que ganhar dinheiro por causa dos meus filhos. Mentira. É porque você quer. Oh, não. Houve uma razão porque ele não construiu nada nessa terra. Abraão não construiu uma casa. Observe por quê. Verso 10. Ele não construiu nada, ficou só em tendas, passando daqui para lá, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Cristo em vós é arquiteto. Cristo em vós é engenheiro, que já construiu a cidade eterna, chamado Nova Jerusalém, em que ele levará todo aquele que está na fé. Cristo em vós está me dando cada dia mais, sem eu fazer nada, um entendimento de que aqui não é meu lugar. Aqui não é minha pátria. Inglaterra não é minha pátria. A pátria minha é Deus que constrói. E eu, cada dia mais, fico descontente com as coisas daqui, mas muito alegre, porque Deus está abrindo o meu entendimento no Espírito de que Ele tem já preparado um lugar meu. Você lembra que, não precisa olhar, em João 14, Jesus começou a falar com os discípulos que ele ia embora. E eles ficaram tristes. Então ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar que cabe você.
justinho para você. E quando eu preparo no seu espírito o lugar para você, eu voltarei e levarei você comigo. Você lembra que eu falei do arrebatamento que está muito próximo? Abraão errou conversando com o pai dele e teve muito problema, porque o pai dele levou o problemático Ló, que não deve ter ido lá. Deu problemas para Abraão o tempo todo. Ló casou com uma mulher que nós não sabemos o nome dela. Mas foram morar num lugar errado, Sodoma. E lá, em Sodoma, Abraão não ficou contente. E um dia, Jesus, com 2 anjos, apareceu na tenda de Abraão. E quando chegaram lá, Jesus perguntou: onde está Sara? Disse: está na tenda. Escutando. Oh! Então Deus disse: Abraão, você somente tem 100 anos. A Sara é muito jovem, só tem 90. Eu vou te dar um filho agora, através de Sara. Ela riu. Impossível. Jesus disse: por que Eva riu? Ela disse: não ri não. Eu sim. Jesus disse: eu sim. Nunca contesta o que Deus te diz, porque Ele sabe. Muito bem. Mas Jesus foi embora. Afastou um pouquinho. Mas os 2 anjos já foram mandados para Sodoma, para tirar Ló daquele lugar horrível. A graça e amor de Deus é tão grande que o que eu chamo de graça forçada. Porque os 2 anjos falaram: Ló, sai daqui com sua mulher e as 2 filhas. Sai daqui, porque Deus vai destruir esse lugar. Mas ele ficou olhando tanto gado que ele tinha, tanta coisa que ele tinha de amigos. Não saiu. Então os 2 anjos pegaram a mão dele e da mulher dele. O anjo pegou 2. Depois o outro anjo pegou as 2 filhas e correram com ele. Graça forçada. Mas correndo com eles, disse para eles: não olham
para trás. Não olham para trás. Logo que saíram da cidade, começou a descer fogo do céu e as coisas consumiu Sodoma todinho. E Eva, e a mulher de Ló, ficou uma estátua de pedra olhando para trás. Você quer ser estátua de pedra olhando para trás para este mundo? Observe o que eu estou dizendo. Porque Deus, em sua graça, te salva de você. As pessoas não gostam quando eu falado com eles no telefone. Eu disse, sabe qual é a diferença entre você, irmã, e eu? É que eu tenho um Salvador que salva Bernardo de Bernardo, porque Bernardo não presta. Deus é minha vida. Eu não presto para nada. Você tem um Salvador que salva você de você. É por fé. É por fé. Eu procurei, com muita complicação, mostrar a você na prática de que, primeiro, Deus mostra a você as mentiras do diabo em sua mente. Ele mostra a você que ele quer destruir essas fortalezas. Então ele fala na sua consciência. De repente você, se você aceitar a verdade, ele passa a viver a verdade no teu espírito. E na medida que ele vai vivendo a verdade no seu espírito, as coisas daqui não pertencem a você. Você vê que nada satisfaz, porque Deus vivendo no seu espírito mostra a você que Ele já está preparando na mansão do Pai o lugar especial para você, que é chamado a Nova Jerusalém. Opção sua. Deixa Deus viver em você, porque Ele não erra. E você fica cada vez mais desligado das coisas daqui, que são só para aqui. Nada que você tem aqui vai com você para o céu. Nada. Nada. O que vai para o céu é o que Cristo é em seu Espírito. Muito obrigado, Pai, por tua graça e teu amor. Não deixe-nos olhar para trás. Em o nome de Jesus.